Fizemos uma pesquisa aqui na Associação Paulista de Medicina do Trabalho, e só cerca de 30% dos médicos considera alguma coisa de fator psicossocial, né? Se nós fizermos essa pesquisa entre os técnicos de segurança, Menor por ainda. exemplo, talvez seja menor ainda. Por quê? Porque quando você não tem uma formação específica para isso, fica difícil. Então, veja, o que nós estamos propondo é que o técnico de segurança também possa avaliar essa situação através esses instrumentos o que está no meu livro é, mas tem outros instrumentos, tem Sim. instrumentos, por exemplo, do COPSOC, tem a versão longa, média, curta, tem o do estresse de demanda e controle, apoio social, do Karasek, tem o balanço esforço-recompensa. Então, existem vários modelos. Mas o que eu queria realçar é que não basta a gente aplicar o questionário. Esse questionário, o resultado dele, ele tem que ser validado pelos trabalhadores. E como que ele é validado? Ele tem que ser complementado. A gente tem que fazer rodas de conversa, a gente tem que fazer grupos focais, porque às vezes o questionário não pergunta aquilo que está pegando. Então, num grupo focal, pode ser que se levante problema de reconhecimento, o problema do turno, outros aspectos psicossociais, o problema da gestão assediadora, então, outros aspectos que complementam aquela avaliação. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu entrevistado é o professor Sérgio Roberto De Luca. Ele é médico do trabalho, doutor em ciências médicas, professor e pesquisador da Unicamp e coordena a área de saúde do trabalhador do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é o responsável pela tradução e adaptação para o Brasil do método HSE sobre riscos psicossociais no trabalho. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Sérgio. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Tudo bem, Alexandre? Eu agradeço o convite, é um prazer sempre conversar com você e com esse público maravilhoso que você tem. Bom, Sérgio, a gente resgatando um pouquinho, né? A gente se conheceu, acho que em 2017, uma coisa assim, e talvez até um pouco antes, né? Não me lembro bem, mas é por aí, acho que foi. E daí surgiu a ideia, você tinha um trabalho, né, que queria colocar de formato livro, a gente conversou e surgiu a ideia desse livrinho aqui, ó,
que é fatores psicossociais e saúde mental no trabalho. Isso lá em 2000, e foi lançado em 2019, né? Isso. Naquela época, isso parecia uma coisa. Claro, se falava muito já nesse tema, né? Mas parecia uma coisa assim para as empresas assim, ó, vamos se preocupar com trabalho em altura, com espaço confinado, esses negócios de fatores psicossociais aí não é prioridade. Mas a gente sabe que é, né? São doenças que cada vez mais assolam os trabalhadores. E como a gente sabe que o Brasil ele é movido a algum tipo de pressão fiscalizatória, infelizmente, né? Nós temos muito a reação a partir da fiscalização. Agora parece que está ficando mais claro para as empresas, para os profissionais de SST, a importância disso através da inclusão no próprio texto da NR1, né? Especificamente, quando se identifica os riscos, né, do local de trabalho, parecia que já estava incluído, né? Porque se a gente fala de riscos, e o risco psicossocial é um risco de atividade laborativa, parecia que já estava incluído. Mas no Brasil, às vezes, tem que ser muito claro e reforçar muitas coisas. Então parece que agora caiu a ficha para muita gente que começou a dizer, mas como é que nós vamos nos preparar, como é que nós vamos agora enfrentar esse desafio? E tem um aspecto que é muito importante, é como é que nós vamos identificar esses riscos, né? E o livro, Perfeito. né? E o livro que você lançou, e depois eu quero que você explique um pouquinho, dá exatamente um dos caminhos, alguns caminhos, mas especialmente um caminho, que é o HSE, né? Que é o método utilizado na União Europeia, na Inglaterra, né? E que possibilita que a empresa que queira fazer um trabalho sério, e vamos deixar bem claro, existem empresas realmente interessadas em fazer um trabalho aprofundado nesse tema, né? Possa fazer. Então, é uma ferramenta que, inclusive, chega a ser quantitativa, né? Não é só qualitativa, ela chega aos detalhes bem mais concretos. Por favor, vamos falar um pouquinho sobre essa história aí e conta para a gente um pouquinho desse livro aí, desse projeto de... Bom, Alexandre, você sabe que essa questão dos fatores psicossociais como desencadeante de estresse e o estresse dando transtorno mental, não é novo, né? Isso vem desde 84, quando a OIT e a OMS definiram os fatores de risco psicossociais. Definiram como um dos principais fatores de ocorrência de estresse, né, na laboral e, consequentemente, de problemas, inclusive para a saúde mental. A partir disso, em 2010, todas as empresas da União Europeia são obrigadas, por lei, a terem um programa de redução e controle do estresse a partir da eliminação ou do controle dos principais fatores psicossociais e organizacionais nas empresas que podem provocar transtorno mental. Então, a partir disso, né, foram desenvolvidos muitos questionários que são instrumentos para você poder medir, você transformar um aspecto mais assim subjetivo em um aspecto objetivo. Por exemplo, dando um exemplo para quem está nos vendo, quando eu pergunto se você tem uma dor e você fala que tem, e quando eu digo que essa dor, se ela for muito fraca, é 1, e se for insuportável é 10, e eu pergunto entre 1 e 10, qual a intensidade da sua dor? E a pessoa fala que está com 8,
Então, eu transformei uma dor, que é uma coisa subjetiva, em um número, e esse número é quantificável. Então, os instrumentos têm essa função de transformar alguns aspectos que são principalmente subjetivos, da percepção das pessoas, em alguma coisa mais palpável, né? Então, essa é a grande dificuldade, né, que os profissionais do SESMIT, os médicos do trabalho, os técnicos de segurança, os engenheiros, têm dificuldade de medir. Por quê? Porque, tradicionalmente, eles foram formados para medir fatores de riscos, que eu diria mensuráveis com aparelhos. Então, eu Sim, posso medir uma intensidade de ruído, eu posso medir o calor, eu posso medir a concentração de poeira e posso comparar com o limite de tolerância e ver se está abaixo ou acima, e aí eu posso fazer medidas de mitigação, que, infelizmente, na maioria das empresas, é só o uso do EPI, né? Mas que também eu posso fazer algumas medidas coletivas, certo? Agora, eu pergunto, né, um fator psicossocial, qual que é o EPI, né? Eu tenho, por exemplo, um EPI para alma? Não tenho, né? Não dá para ter um EPI. Então, essa é a grande dificuldade. A primeira dificuldade é mensurar, e a segunda dificuldade a partir dessa mensuração, o que você pode fazer, né? Então, eu acho que esse livro tem isso, e o instrumento que nós escolhemos, o HSE, nós escolhemos pelo seguinte, porque é um instrumento fácil de aplicar, são 35 itens em 7 dimensões, e que a pessoa pode responder isso em 10 minutos ou 5 minutos, né? E você tem, então, um diagnóstico daquela empresa, ou seja, o que está pegando? Está pegando o quê? O excesso de demandas de trabalho, o excesso de exigências, está pegando a falta de autonomia que eu tenho no trabalho, a falta de suporte dos colegas, ou falta de colaboração e também suporte da chefia, os relacionamentos, como é que estão, né? Como que está a comunicação entre os pares e a comunicação vertical, como que estão esses relacionamentos. Então, eu faço um diagnóstico daquela empresa, e, a partir daí, eu vou desenvolver medidas, né, seja de treinamento para os gestores, também treinamento para os empregados, mas um treinamento para os gestores, sobretudo para que eles sejam mais colaborativos, eles possam ouvir as pessoas, os seus problemas, podem captar isso e reduzir essa situação de estresse, tá? Então, é isso. O livro tem esse objetivo. Mas, Alexandre, desde 2019 aconteceram muitas coisas, né? Logo depois que a gente lançou o livro, veio a pandemia. E a pandemia, ela mostrou que os fatores psicossociais, eles, eles invadem, né, a nossa casa, ele invade a nossa vida. Nós tivemos aí um aumento de transtorno mental, de afastamento de trabalhadores, em 30% na pandemia. Nós chegamos a ter 289 mil benefícios em
em 2020, 2021, né? Um crescimento de 30%, e aí entrou uma nova questão, que é a tecnologia. Entrou também agora o que a gente chama de técnico estresse, porque nós estamos aqui, eu estou falando com vocês aqui na minha casa, né? Mas é como se eu estivesse no escritório, estou trabalhando, né? A gente não para de trabalhar nunca, né, Sérgio? A gente não para, agora a gente está trabalhando mais. Então, esse técnico estresse, onde o chefe se vê à vontade de pedir uma coisa na sexta-feira, 9 horas da noite, para o seu subordinado, ainda que ele tem que entregar isso só na segunda-feira, isso é um risco adicional, né? Então, a grande questão que mostrou, um dos principais fatores psicossociais, é a dificuldade da gente se desconectar, a dificuldade, a invasão, né? A quebra da permeabilidade da barreira entre a vida privada e a vida profissional, né? Então, tudo isso somado. Então, aconteceu isso nesses anos, e houve uma reforma, né, nas NRs, principalmente a NR 17, e todos nós tínhamos a expectativa que os fatores psicossociais pudessem entrar na NR 17, pudesse ter pelo menos um anexo, né, na NR 17 sobre os fatores psicossociais, e isso, no governo passado, foi bastante difícil, e eu diria que a NR 17 foi, digamos, desidratada. Depois foi criada uma comissão, né, da CTPP, né, Comissão Tripartite, para estudar melhor os fatores psicossociais. E decorrente dessa comissão, esse ano foi introduzido na NR1, que é digamos, a mãe, né, das NRs, a NR1, para quem não sabe, ela propõe um programa de gestão dos riscos, né, PGR, e ela recentemente introduziu como também mais um risco os fatores psicossociais. Então, é sobre isso, né, que nós estamos falando. Então, existem instrumentos para medir esses fatores psicossociais, existem como fazer isso. A gente sabe que algumas dimensões elas são mais protetoras para a saúde mental, por exemplo, o apoio social dos colegas, o apoio social da chefia, né? Essa, essa camaradagem, esse trabalho em equipe, isso é muito potente, né? E a gente vê que as empresas estão caminhando ao contrário, né? É uma competição individual, é um prêmio para um e o outro pode ser demitido. Então, as pessoas estão com medo de perder o emprego, de mostrar que estão adoecidas, e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, nós temos que tornar visível, né, o que está acontecendo nas empresas para que ela possa fazer algumas ações de intervenção e de proteção. Por quê, Alexandre? Porque hoje as empresas estão perdendo muita produtividade justamente por causa desse adoecimento, esses transtornos mentais,
a saúde mental prejudicada e que ninguém sabe o que fazer. Só 30%, nós fizemos uma pesquisa aqui na Associação Paulista de Medicina do Trabalho, e só cerca de 30% dos médicos considera alguma coisa de fator psicossocial, né? Se nós fizermos essa pesquisa entre os técnicos de segurança, Menor por ainda. exemplo, talvez seja menor ainda. Por quê? Porque quando você não tem uma formação específica para isso, fica difícil. Então, veja, o que nós estamos propondo é que o técnico de segurança também possa avaliar essa situação através esses instrumentos o que está no meu livro é, mas tem outros instrumentos, tem instrumentos, por exemplo, do COPSOC, tem a versão longa, média e curta, tem o do estresse de demanda e controle, apoio social, do Karasek, tem o balanço esforço-recompensa. Então, existem vários modelos. Mas o que eu queria realçar é que não basta a gente aplicar o questionário. Esse questionário, o resultado dele, ele tem que ser validado pelos trabalhadores. E como que ele é validado? Ele tem que ser complementado. A gente tem que fazer rodas de conversa, a gente tem que fazer grupos focais, porque, às vezes, o questionário não pergunta aquilo que está pegando. Então, num grupo focal, pode ser que se levante problema de reconhecimento, o problema do turno, outros aspectos psicossociais, o problema da gestão assediadora, então, outros aspectos que complementam aquela avaliação, tá? Essa. Desculpe. Pois não. Não, 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 já parei. eu queria exatamente essa questão da aplicação de alguma ferramenta, e vamos falar do HSE, é uma ferramenta excelente, tem toda uma possibilidade de fazer, de encontrar soluções, aliás, de detectar problemas para a gente agir em cima. Então, tem tanta coisa que eu queria conversar aí, acho que nós vamos demorar umas 4 horas aí, mas tudo bem, combinamos uns 40, 50 minutos, vamos tentar manter o respeito Vamos lá. ao tua... Mas, assim, o que eu acho importante, assim, quando a gente leva um trabalhador para uma atividade dessas, ou uma pesquisa individual, ou um grupo focal, gera uma expectativa, né, porque ele se sente ouvido. Acho que é um aspecto importante, assim, abre um espaço de diálogo. Normalmente, quando vem esse tipo de situação, aquelas questões reprimidas lá, como salário baixo, o horário inconveniente, a comida do refeitório, aquelas coisas mais óbvias, né? Mais assim, simples, elas acabam vindo, porque é mais fácil até de levantar. Salário, meu chefe é muito chato e tal. E, claro, isso é importante, tem que ser ouvido, tem que ser entendido. Então, para a aplicação desse questionário, é preciso uma qualificação da pessoa, né? Porque senão o cara diz, não vamos falar e falar. O pesquisador lá está num grupo, não vamos falar de salário. Já começa, né? Então, essa habilidade, né? Que na verdade é um escutar mais do que falar, eu acho que pelo menos no primeiro ponto, e depois gerenciar isso, acaba sendo uma necessidade. Mas também, por outro lado, e talvez é isso que as empresas, às vezes, acabam fugindo, né? Fugindo disso aí, porque assim, não vão mexer nisso aí, isso vai criar um problema muito... Né? Então, esse é um fator que acaba prejudicando a aplicação desse tipo de ferramenta, né? Alexandre, eu acho assim, eu acho que os profissionais do SESMIT e também a empresa, ela tem que evitar preconceitos, né?
Esse exemplo que você deu de falar de salário, né, é, é um exemplo, é uma falsa questão, né? Porque se você for pegar entre os bancários, é, 30% de quem está sofrendo e quem está se afastando do trabalho são os gerentes do banco. E eles não Só têm para problema de deixar claro, salário. o que eu estou Não, falando só é para é deixar. no início do processo, não é no Não, meio do eu processo. sei. Não, Tá, não, só não, eu para. estou dizendo assim, só Eu para entendo deixar isso. Tá, claro que, perfeito. assim, essa é uma falsa questão. Não é, Uhum. o problema não é o salário, o problema é ser reconhecido, o problema são outros. Isso que você está dizendo vem de uma tradição que a CIPAS, né, vai discutir problema de banheiro, problema de coisas que não têm a ver diretamente aí com, com risco de acidente de trabalho, e essa discussão fica esvaziada na reunião da CIPA e tal. O que a gente viu que agora mudou. A CIPA, ela obrigatoriamente, ela tem também a função, né, de acompanhar as questões de assédio moral e assédio sexual. Então, ela mudou, né, a maneira de olhar para o trabalho e para as prioridades. Então, eu concordo com você que é quase uma questão educativa. Outra coisa que você levantou, eu não posso falar essas coisas num grupo focal, aquilo que eu estou pensando, e correr o risco, de ser demitido porque eu falei isso, né? Então, é importante que o profissional que vai conduzir essa conversa, ela seja um profissional mais isento, se possível até de fora da empresa. É, é desejável que o RH não participe dessa conversa, mas que depois a gente tenha um relatório do que foi falado, não quem falou, né? Então, isso eu acho que é muito importante. É muito importante que cada grupo focal seja formado por um grupo de trabalhadores onde não tem relação hierárquica. Então, eu faço um grupo focal de gerente, eu faço um grupo focal de coordenador e eu faço um grupo focal da base, entende? Para que essas pessoas falem e nós anotamos tudo e priorizamos o que foi falado, sem dizer quem falou. Tudo bem? Importante. É só para quem não conhece o método, assim, você falou das perguntas, né? Um questionário. Esse questionário é a primeira fase. Ele é aplicado individualmente, é isso? Só dar uma contextualização. Isso é importante. O questionário, a primeira coisa do questionário é você nunca escrever para preencher o nome da pessoa. Esse questionário não pode ser identificado individualmente quem respondeu. O que é importante é a gente saber quantos responderam, de quais setores, qual a característica dessa pessoa, quanto tempo ela está trabalhando, em que setor que ela trabalha, qual é a idade, etc., etc., a função. Mas a gente não pergunta o nome, porque na hora nós estamos fazendo uma avaliação coletiva e não individual. Isso é muito importante que você É uma falou, Alexandre, pesquisa, né? Não é uma porque, questão, porque não é uma denúncia, não, né? Não é uma. não, é porque É. quando você individualiza, você tende até a culpabilizar aquela pessoa, porque assim, olha, o estresse está aqui, é você que não consegue gerenciar teu próprio estresse. Então, esses questionários, eles não foram feitos para uma avaliação individual. Do Tá, ponto de vista ético, usar um questionário para avaliação individual não pode. deixa eu só. Dentro disso aí, já que a gente está trazendo um modelo
aplicado na Europa, né? Que é muito importante e tal. A gente está falando de um povo que tem uma cultura um pouco mais, vamos lá, consolidada, vamos ser assim, que lê mais, que está mais inteirado. Quando a gente aplica isso para tudo bem, para um bancário, né, para um trabalhador de uma empresa de tecnologia, de um hospital, a gente está falando com. Agora, quando a gente vai na base do trabalhador, aquele trabalhador que mal sabe ler, que a gente sabe que a gente tem, né, e tem alguns que não sabem ler mesmo, né? E são analfabetos funcionais e tal. Quando a gente aplica isso, esse questionário, ele tem a gente não acaba tendo um problema aí, porque a gente É, a percepção desse trabalhador, às vezes ele não entende o é. que nós estamos falando. Eu tenho, pelo que eu tenho ido por aí, aplicado questionário, nós temos um grupo de trabalhadores, a maioria dos trabalhadores, extremamente inteligentes, Com muito certeza. capacitados, embora eles não tenham tanta instrução formal, Uhum. mas eles têm experiência, né? Digamos, só para a gente sair um pouco da Europa, esse questionário, né, o COPSOC, por exemplo, ele é obrigatório na Colômbia, no México, no Chile, no Peru e na Argentina. Só para dizer, o Brasil é o único que não aplica o questionário. Nós estamos falando dos países do sul global aqui, Uhum. né? Eu não acho que no Peru e na Colômbia, né, os trabalhadores são muito mais instruídos que os brasileiros. Então, essa conversa é conversa que a gente tem que entender Quando que pode eu existir falo um disso, eu não preconceito estou em relação falando, a isso. eu não estou falando em relação de não aplicar a metodologia e tal. Eu estou falando em relação aos resultados, à capacidade. Assim, eu tenho alguns Só uma setores que coisa, talvez Alex. seja mais difícil, tá? É feita uma adaptação, como é que você chama? Não, Alexandre, veja É o só. mesmo. Uma pessoa que não sabe ler, Ah, ela não está trabalhando na organização, ela está no mercado informal, tá? uhum. Justamente por essa qualificação. Ela sabe ler. As questões, elas são muito São fáceis de ser simples, né? São respondidas, simples. são Pode, muito se simples. puder trazer uma ou duas questões só para quem está nos ouvindo entender assim, como é que o trabalhador, você falou de 37, né? 30, Inclusive, é muito interessante, né, Alexandre, isso que você falou, porque, infelizmente, né, as empresas, elas têm, às vezes, uma visão de infantilizada sim, dos sim, sim, sim. trabalhadores. E aí vem aquelas, papai, não se acidente, papai, isso e aquilo, uma coisa muito cruel, né, de você infantilizar as pessoas. E não é assim, né? Muito pelo contrário, né? Se você quer saber o que aconteceu aquele acidente, você tem que conversar, mas você não tem que conversar por que você fez isso, por que isso, mas qual que é a dificuldade que você tem no trabalho, o que aconteceu, você pode falar, mas não com uma coisa de um inquérito para culpabilizar e dizer Uhum, que então uhum, 80% dos acidentes foi culpa da pessoa e uhum, tal. As empresas fazem isso e nós não vamos fazer isso hoje aqui, ó, muito pelo contrário, né? Nós vamos dizer que esse questionário é fácil de aplicar, que os trabalhadores têm condição de responder, uhum. né? Por exemplo, uma pergunta de demandas. As exigências de trabalho feitas por colegas e supervisores são difíceis de combinar? Será que alguém não entende isso? Uhum. Uma outra Ele pergunta. responde sim ou não, é isso? É, É objetiva a resposta. ou você pode responder ou nunca, Ah, ou tá. Entendi. raramente, ou Raramente, tá. frequentemente, ou Tá. sempre. Perfeito, perfeito. Outra pergunta sobre controle.
Eu posso decidir quando fazer uma pausa. Será que um trabalhador não entende isso? Não, entende? São bem objetivos, né? É, Não, eu estou trazendo essa questão para as não, não, pessoas não. entenderem, né? Isso, uma outra pergunta, só para vocês entenderem. O meu horário de trabalho pode ser flexível? Sobre o apoio da chefia, meu chefe me incentiva no trabalho? Sobre o apoio dos colegas. Os colegas estão disponíveis para escutar os meus problemas de trabalho? Meus colegas me ajudam ou me dão apoio quando eu preciso? Relacionamentos. Falam ou se comportam comigo de forma dura do cargo, né? Tenho clareza sobre o que se espera do meu trabalho, né? Da comunicação, né? As pessoas são sempre consultadas sobre mudanças do trabalho. Quando há mudanças, faço o meu trabalho como, com o mesmo carinho. Então, assim, são perguntas muito fáceis de ser respondidas e que elas, depois, agrupadas, né, por dimensão, ela vai mostrar o que está pegando naquela Porque organização. vai ter, digamos, um grupo de 100, vai ter 60 que vão apontar alguma coisa muito grave. Algumas perguntas vai ser uma coisa mais, né, 5 ou 6 e tal, e isso vai dar um diagnóstico bem interessante da realidade da empresa, né, digamos, nesse Olha, aspecto. no livro, na página 105, a gente fez um resumo dessas pesquisas. Então, num call center, deu como fator de estresse é, a falta de controle, autonomia, com 63%, Uhum. comunicação com 52%. Agora, nos bancos, também a falta de controle, autonomia e das exigências de trabalho e os relacionamentos muito ruins, muito competitivo. Em hospital, a gente tem o problema também de controle da autonomia, mas principalmente também o problema de comunicação. É, Numa indústria, por exemplo, alimentícia, nós temos um problema de controle de autonomia, e também um problema de comunicação. Então, isso é muito interessante que fica, você falou dois ou três, Alexandre, normalmente a gente tem mais de 30%, né? Que dessas dimensões, às vezes 40%, e como eu citei, até 60%. Agora, dos grupos focais, Uhum. esses trabalhos mostram o seguinte: todos eles aparece a questão do reconhecimento ou da falta de reconhecimento, né? Uma outra coisa importante que apareceu também é a questão do plano de carreira. E outra coisa, a violência, né? A violência, principalmente a violência psicológica, né? O assédio. Então, veja, em 2022, a própria Organização Internacional do Trabalho, a OMS, colocou diretrizes para um programa de saúde mental nas organizações, e uma dessas diretrizes, além de aplicar um questionário, é também fazer um treinamento, e um treinamento, sobretudo, um treinamento para chefias, né? Um trabalho para que o ambiente seja mais colaborativo. Então, a gente a gente sabe o que fazer e tem algumas diretrizes, né, que dão o caminho do que fazer. É claro que a empresa não tem recursos para fazer tudo ao mesmo tempo. Ela pode, um ano, trabalhar a questão
do apoio da chefia, da qualidade das lideranças. O outro ano, ela vai trabalhar a questão da comunicação. O outro ano, ela vai trabalhar a questão dos relacionamentos. Então, é como um sistema contínuo. Ela Uhum, vai cada uhum. vez evoluindo nas suas coisas dentro dos recursos que ela tem, E o né? impacto Então, disso, né, Sérgio, me parece que é direto na qualidade do ambiente de trabalho e na própria produtividade, como você falou lá atrás, né? é, Que o ambiente ruim contamina a produtividade. Isso é coisa de escola de administração. E a gente está falando de ferramentas de saúde do trabalhador que vão impactar na produtividade, na qualidade, no lucro das empresas e as empresas muitas vezes acabam achando que isso tem que ficar escondido lá, não vão mexer nisso. Então, assim, não, é pouco eu inteligente queria, não trabalhar sobre esse é, aspecto. eu queria até acrescentar, né, não querendo fazer nenhuma provocação, pelos colegas que focam a ergonomia, principalmente do ponto de vista biomecânico, Sim, né? sim. Então, você se vê que nos anos 90 apareceram, né, teve uma explosão aí de Larry Dort. Mas o que está acontecendo? Por exemplo, num banco ou no call center, continua tendo um elevado número de Adoecimento. casos de ósseo muscular. Ah, tá. E hoje a gente sabe que o ósseo muscular, a causa principal não é o mito da cadeirologia, é o problema da tensão do trabalho, né, que dá essa tensão muscular. Então, assim, quando você está trabalhando essas questões do estresse, você também está reduzindo os transtornos, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Veja só a dimensão disso, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né? De quanto o nosso corpo, quando a gente trabalha sem vontade, a gente trabalha muito pressionado, com metas é, cada vez mais desafiadoras, mas que a gente não recebe nenhum reconhecimento quando cumpre essas metas, nenhum tapinha nas costas, isso é muito ruim para a autoestima das pessoas, né? E isso vai dar outras doenças, né? Que não só o transtorno mental, mas distúrbios musculares, distúrbios gástricos e a produtividade da empresa vai, vai lá embaixo. Sérgio, você só para explicar bem o processo, então a implementação começa com a aplicação do questionário, depois vai para os grupos focais e depois são adotadas medidas. É mais ou menos, resumindo, É, tá correto a minha avaliação? você tem, então, na tua mão o resultado dessas dimensões. Tá. Aí você vai para o grupo focal e fala com eles, olha, apareceu isso aqui. Uhum, Vocês concordam, não concordam? Vocês acham que tem alguma coisa que está pegando que não apareceu aqui? uhum. E aí o grupo focal vai falar, vai complementar, né, alguma coisa que não apareceu no levantamento, do questionário. Como eu falei, teve, teve grupo focal numa empresa de fabricação empresa alimentícia, apareceu um problema de turno, porque eles tinham um problema de turno fixo. E o pessoal do segundo turno, que trabalhava 6 por 1, eles entravam às 2 da tarde e chegavam em casa 10, 11 horas da noite, inclusive todo sábado. Então, eles não tinham vida noturna, não Social. tinham problemas familiares e tal. E depois desse diagnóstico, a empresa mudou o turno, entrou com 6 por 2,
e resolveu esse problema, né? Às vezes é uma coisa Mas isso simples, né? apareceu do grupo focal, você está Não entendendo? foi na pesquisa. Não, na pesquisa Ah, e foi do grupo aprofundada no grupo focal. focal. A solução foi no grupo focal? A solução foi eles mudarem o turno, então eles não têm mais turno fixo Não, seis digo assim, por mas quem um. apresentou a solução foi o grupo focal? Ele chega nesse grau de. Foi o Ele grupo já tenta focal, encontrar uma foi. solução. Ó, o que que a gente pode Não, fazer, mais ou menos não, assim? não. Foi no grupo focal que apareceu que o problema era o turno 6 por um, É né? assim. Como eu até coloquei aqui, é, ó, eu coloquei na página 105, era o problema de plano de carreira e o turno fixo 6 por um, Uhum. entendeu? E aí vocês vão ver, inclusive, evidentemente, sem identificar as falas, eu coloco aqui no livro trechos das falas dessas pessoas, para entender que, que como que é rico, né, Uhum. a questão, A né? voz, né? A voz deles. É, né, numa dessa empresa, veja só, o, olha só, o que eles falaram, tá? Sempre que tem um acidente, é ato inseguro. Somos nós que provocamos. O técnico me falou ainda que eu estava dormindo. Em resumo, se der para esconder o acidente, a gente vai esconder, mesmo com dor, a gente empurra com a barriga, Olha né? só. E aí fala, você toma uma advertência se cometer um ato inseguro, você pode tomar cartão vermelho, dependendo da gravidade do acidente. Veja, ele ainda, o fato dele ainda ter uma lesão no corpo, além dele ser culpado, ele pode ser demitido. Então, como é que você pode trabalhar numa empresa onde existe esse patrulhamento, né? Como é que as pessoas, você consegue imaginar as pessoas terem medo do técnico de segurança, né? O técnico de segurança ser de segurança do trabalho, ser uma polícia, não ser colaborador, ele é uma pessoa de recursos humanos, né? Então, essa educação, né, em comunicação, em saúde mental, em como lidar com as pessoas, é, faz parte desse treinamento também, tá? Legal. Mas é difícil, difícil mudar essa cultura, sabe, Alexandre? Porque é, as- você não resolve isso com EPI, você resolve isso com conversa, com fala, você resolve isso quando a chefia é colaborativa, onde ela desperta uma certa confiança. Seria muito bom, né, que o trabalhador pudesse procurar o técnico de segurança para falar de um determinado risco espontaneamente, mas ele Sem medo, tem medo, né? É, essa relação fica uma tem relação medo com razão, porque com ele vai razão. Claro, tomar claro, claro. paulada do técnico. Eu não entendo isso. Nós temos que mudar um pouco isso, E às né? vezes o técnico está tentando acertar e ele acaba fazendo tudo errado, né? Mas até porque ele não tem esse feedback. O trabalhador não tem, não se sente à vontade para dizer para o técnico. Ele É, fica, eu não vou falar nada que esse cara vai brigar comigo e tal. E isso acaba gerando isso. uma situação totalmente distorcida do ambiente. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu coloco aqui todas as falas e por as sugestões, por exemplo, dos gestores em relação àquele problema do turno, do horário de trabalho, que a gente fez nessa empresa. Eu fiz 11 grupos focais, eu fiz grupo focal com gestores, eu fiz grupo focal com os trabalhadores do chão de fábrica. Eu fiz no primeiro turno, no segundo turno, fui de madrugada também fazer grupo focal. Então, assim, é muito interessante, muito potente vocês poderem
ler um pouco esse livro, não a parte teórica, mas a parte prática mesmo, né? E ele é muito Pra- prático, né? Ele é muito objetivo, não tem. Isso, É, isso, isso. Sérgio, Então, sim. eu queria só reforçar, né, que a gente precisa. Agora, nós estamos ainda numa situação, uma tendência, tudo que é novo, a gente tem medo, então a gente tem que negar. E, e a gente não pode falar que o trabalhador, né, os colaboradores, eles querem acabar com a empresa e nós temos que nos proteger. Não, não é isso, não é isso, muito pelo contrário, né? Então, essa polarização, né, capital-trabalho, não deveria existir dessa maneira, porque um precisa do outro, né? Agora, quem pode quebrar isso é o pessoal do RH, são as lideranças, são os técnicos de segurança, são os médicos do trabalho, né? Então, é isso que a gente acredita. Então, esse livro foi escrito para ser usado e aplicado pelos técnicos de segurança, pelos profissionais do SESMIT, pelos profissionais do RH, e sempre com apoio da CIPA, com apoio do sindicato, porque é muito importante que o maior número de pessoas responda o questionário, que o maior número de pessoas respondam com sinceridade. Então, para ele responder com sinceridade, tem que estar protegido, ou seja, ele coloca depois as respostas dele numa urna, onde não aparece o nome dele, né? Isso é muito importante. E é muito importante a gente fazer uma avaliação geral de o que acontece naquela fábrica, porque, veja, tem empresas que têm vários sites no país, então, uma mesma empresa que tem um site no Rio Grande do Sul e o outro no Nordeste, dá um resultado diferente, né? Porque a cultura regional ela pode modificar. Então, a gente tem que aplicar em cada site, né? Não dá para a gente concluir a partir de um site e extrapolar para outro. Então, cada ramo de atividade, cada setor, ela é única, né? Isso é importante. Sérgio, eu me lembro que no livro se comenta um problema que algumas empresas elas tentam abreviar o processo, usar a pesquisa e já tentar fazer a solução dos problemas sem os grupos focais, né? Fala um pouquinho sobre a Não, não, importância. eu acho assim, existe uma mítica, né? Uma coisa que quando três operários estão conversando juntos, eles estão talvez propondo uma revolução, né? Então, infelizmente, algumas empresas pensam assim. E aí, já pensou? Eu vou reunir aí grupos focais, um monte de. E muito pelo contrário, né? O grupo focal, ele também é terapêutico, porque a pessoa também limpa a chaminé, né? Fala do que ela está pensando, tira para fora. Então, ele tem uma função também terapêutica, né? Já falando de terapêutica, eu queria chamar a atenção a questão de dar apoio ou de falar para as pessoas procurarem psicoterapia, procurarem psicólogos fora da empresa. Eu acho que é bom, mas acontece que não se fala do trabalho, né? Então, imagina uma pessoa que está com burnout, vai com um psiquiatra, o psiquiatra lá dá um remédio e tal, ele melhora,
e volta depois de 2 meses para a empresa com as mesmas condições. Então, não resolve nada, né, esse A causa não treinamento. foi resolvida. Mas o que acontece é que o grupo focal, dá para fazer o diagnóstico sem grupo focal? Lógico que dá. Mas, se puder fazer o grupo focal, tem uma complementação, porque algumas questões que estão pegando podem não ter sido perguntadas pelo questionário, mas não é obrigatório. Eu escolhi o HSE porque o programa de gerenciamento do HSE envolve o HSEIT, que é o questionário, e o grupo focal, né? Eu acho que é muito potente o grupo focal. Agora, se não quiser fazer o grupo focal, dá para fazer um diagnóstico? Dá. Perfeito. E em relação falando exatamente sobre essa questão do encaminhamento, né? Você acha que, você falou aí em algum momento que o ideal é que a pessoa estivesse bem preparada para fazer, vamos falar agora dos grupos focais, né? Porque o questionário ele pode ser feito, inclusive as perguntas ali estão mais ou menos no próprio livro, tem as perguntas, e vai passando para todos os trabalhadores. Eu tenho um diagnóstico bem interessante, né? Quando eu pego o grupo focal, a ideia de a gente trazer alguém preparado, né? Porque não é tão simples assim botar as pessoas numa sala porque vai que dá um conflito lá. É, Como é que administra isso, né? é, Então, assim, você só para colocar eu assim, você, entendi. você acha que isso é uma oportunidade para profissionais oferecerem os seus serviços, um médico, psicólogo, ou mesmo um técnico de segurança que vá se aprofundar no tema, um engenheiro? Isso pode ser uma oportunidade também de ele oferecer isso. Olha, eu vou eu ofereço para esse acompanhamento. Obviamente, um grupo focal deveria ter alguém da área de saúde, acho que seria mais interessante, saúde mental, né? Não, não, eu acho que o grupo focal ele pode ser conduzido por uma pessoa neutra, por uma pessoa que tenha uma capacidade de escuta, de estimular a fala do outro. Então, pode ser feita até por um profissional da própria Da organização própria que tem empresa. essas características, né? Sim, A gente pode, inclusive, dar um pequeno treinamento ou, tipo, enfim, formar do mesmo jeito que a gente não tem o curso da CIPA, né, as pessoas sim. que vão ser espelhos, a gente pode também ter um curso rápido de como conduzir um grupo focal, né? Então, não precisa ser profissional da saúde, pode ser o RH, né? Existem, você vê pessoas na organização que são muito comunicativas, que todo mundo gosta, que não tem uma certa antipatia. Eu acho que basicamente é isso. Jamais o dono, né? O diretor, aquela pequena Assim, empresa lá que vai fazer isso. como eu não vivo disso, não vivo de consultoria, Sim, e não tem, é, não é a minha praia, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque à medida que a empresa só compra essas consultorias fora, ela não forma pessoas. sim, Então, sim, eu acho que as empresas têm que ir formando as pessoas, claro. entendeu? Os próprios quadros lá dentro. É isso, né? É isso que eu defendo, e também defendo que não tenha relação hierárquica, porque é muito difícil você falar do que está acontecendo se o grande problema de quem está te constrangendo é teu chefe, e teu chefe está na mesma sala que você, do grupo focal, esse pessoal não vai falar nada, Sim, né? sim. Então, é importante isso. Ninguém é, Mas ninguém é tão se louco assim para for, falar mal do chefe na frente dele, né? mas Dependendo da empresa, o como cara vai para a rua na hora, né?
Não, mas como existe essa questão sensível das pessoas se falarem e tal, não quiser fazer grupo focal, a gente faz entrevista com pessoas chaves, né? Entrevista, por exemplo, com o presidente da CIPA, uma entrevista com o vice-presidente da CIPA, uma entrevista com o diretor, uma entrevista com o coordenador. E aí vai também captando essa cultura da organização e outras coisas que talvez não estejam no questionário, entendeu? A gente pode também fazer isso. Não precisa ser só entrevista, pode ser a questão também de só do focal, pode ser entrevista. O próprio serviço de saúde da empresa, ele pode ter um roteiro e também fazer algumas perguntas. Hoje em dia, os médicos do trabalho têm que perguntar, escuta, mas como é que está o teu trabalho? Você gosta do que você faz? Como é que está o relacionamento? Não pode só falar, tua pressão está boa? Você está sentindo alguma coisa? Dói aqui, dói ali, e pronto, assina aqui o aço. Ele tem que dar chance, né, de ver o que está pegando, né? Aqui na Unicamp, por exemplo, nós criamos um grupo que a gente chama de PARTE, né, Programa de Acolhimento e Inserção no Trabalho, em que, quando o médico, um dos médicos do trabalho, vê que existe um problema de relacionamento, isso, aquilo, o parte vai lá e faz um trabalho naquele local para resolver o problema. Então, é poderoso a gente ter outros instrumentos, outras informações. E o médico do trabalho, ele pode ser também uma fonte importante de um indutor desse movimento. Eu acho que é o papel do SESBST e do RH, né, que serão os dois setores mais atingidos aí, exatamente de provocar essa discussão para ver se é possível implementar um trabalho dessa magnitude aí. E com certeza os resultados, né, eles vão ser muito perto do que a NR1 está pedindo, né? Um inventário dos riscos e o que está sendo feito, cria um plano de ação. É o que você falou, no primeiro ano faz lá um trabalho junto às gerências, depois faz um trabalho, né, e vai implementando. E daí se percebe que a empresa está realmente comprometida com o problema, né? Eu acho que isso que você falou, você tocou num assunto muito importante, né? Porque no próprio PGR está dizendo que os critérios de classificação do risco e a tomada de decisão utilizados no gerenciamento dos riscos. Então, tem que explicar o que a empresa fez, né, para reduzir esses riscos. Então, isso é muito importante, né, e isso tem que escrever, né, e aí ela tem que se basear em alguma coisa mais objetiva, né? Então, eu acho que, primeiro, os questionários eles devem ser aplicados em todos os trabalhadores, independente do cargo ou das atividades exercidas, porque todos estão submetidos, são afetados pelos fatores psicossociais, qualquer nível da organização, né? Esses instrumentos, eles eles devem compor um diagnóstico. Individualmente, o médico do trabalho pode usar também roteiros sobre sofrimento mental das pessoas, tem tal SRQ-20, mas lembrando só para ver se essa pessoa está precisando de ajuda, né?
Então, dá para fazer isso. E, assim, nessa questão do dano, da probabilidade do dano, nós podemos dizer o seguinte, que o dano seria o número, nos últimos 3 anos, por exemplo, severidade do dano. Quais foram, quanto foi os afastamentos de B91, de incapacidade temporária, por transtorno mental? Ou quantos foram por transtorno mental também com B31? O dano é o número de trabalhadores que se afastaram, né? Eu poderia dizer até também suicídios, né? Um acidente fatal, nesse caso, nós estamos falando que um suicídio pode ser um suicídio relacionado ao trabalho. Nós estamos falando assim, usar qual o número de denúncias e ocorrências registradas de assédio moral e sexual que tem na empresa, por exemplo, né? Nós também podemos usar o número de afastados por DORT. E aí a gente vê, então, esse seria a severidade do dano. Então, a gente acompanha isso nos últimos 3 anos e vê se está estável, se não está. E vai fazendo esse acompanhamento também, né? Então, o que eu queria dizer, né? A gente tem que considerar como atuantes na avaliação de risco as exigências das atividades de trabalho, né, e a eficácia dessas medidas de prevenção como um programa, ou seja, quando eu aplico um programa de promoção da gestão de saúde mental no trabalho, que eu incluo essas ações primárias, né, sobre os fatores psicossociais. Eu tenho também ações secundárias de suporte psicológico às pessoas adoecidas e que essas ações também de reinserção das pessoas que se afastaram, né? Eu tenho também essas ações, então eu tenho um programa consolidado. Isso é o que eu vou propor para uma fiscalização de quais são os atenuantes dos impactos desses fatores psicossociais, né? Se eu tenho também uma implementação de um programa de gestão ou compliance de prevenção do assédio, isso também mostra que eu estou fazendo um bom trabalho, Trabalho. né? Uhum. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Não sei se Não, perfeito. consigo. Você deixou bem claro. Então, assim, o que que motivaria uma empresa a adotar um sistema desse? Olharia essas informações que você levantou aí, alguns indicadores, né? Se tem É, alguma relevância, não é que é preciso, é fundamental que a empresa adote alguma ação concreta no sentido de gerenciar esses fatores. é, E o HSE, e tem tantos outros, mas é um dos caminhos, e você colocou sim, muito sim. objetivamente que uma coisa que parece muito subjetiva, ela se transforma em uma coisa muito objetiva. Eu começo a ver os números, começo a perceber, e daqui a 3 anos eu faço uma análise e começo a ver se eu tenho um bom trabalho, uma redução de alguns índices, e esse é o objetivo. E a empresa tem que estar Exatamente. comprometida com isso, né? Eu queria só. Eu acho que nós temos hoje no mercado um ofurô corporativo de dar assistência virtual ou presencial para as pessoas que têm um problema de saúde mental, mas eu acho isso importante. Mas se a gente não tocar no problema, na causa, é como a gente enxugar gelo, né? Eu acho que é importante a gente dar suporte para quem está vulnerável, quem está com transtorno mental. Mas também a gente tem que mexer
nas causas primárias do problema, que são os fatores psicossociais. E, sobretudo, o Alexandre, essas questões, elas não envolvem recursos enormes. Por exemplo, tem lá uma máquina que está dando muito acidente, que para eu evitar isso, eu tenho que investir US$ 200.000. Aí as pessoas não vão investir e tal. Não é isso. Você tem que investir em treinamento, você tem que investir nas pessoas, você tem que investir nas lideranças, você tem que investir nos relacionamentos. Isso não custa dinheiro, né? Mas dá um resultado fenomenal, né? É isso que as empresas têm que entender, né? Não é caro investir em pesquisar os fatores psicossociais e mudar o modo de gestão da organização, né? O relacionamento com as pessoas, né? A comunicação, né? Isso não é caro, né? Mas ela tem que ser feita de maneira contínua, tem que mudar a cultura da organização. Tudo Perfeito. bem? Você falou uma coisa muito Bem, importante que é exatamente a questão. Eu acho que o problema não é o valor financeiro, e sim o nosso despreparo. Eu estou falando de SESB de uma maneira geral, né? Os profissionais de SESB, você falou aí 30% dos médicos, né? Que deveriam ser. Isso devia estar no top, entre os top 5 maiores desafios do médico é enfrentar essas questões. E se só 30 estão enfrentando, está faltando eles enfrentarem, tem algum motivo. Talvez a empresa proíba e tal, mas eu acho que está mais na falta de cultura, de de conhecimento, não saber o que não fazer. saber o que fazer. Então, assim, não vou mexer nesse negócio que eu também não sei como resolver. Então, deixa lá. Se alguém vier perguntar, a gente enrola e as coisas a gente vai empurrando com a barriga. E o problema não quer dizer que seja de fácil solução, mas existem no mundo ferramentas, existe no mundo tecnologia cultural, né? Existe informação técnica, né? E caminhos para encontrar isso, né? Exatamente, exatamente. Então, viu, o Alexandre, aproveitando, nós vamos ter um congresso agora, congresso nacional da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, em Belo Horizonte, você está sabendo, Sim, né? sim, sim. Inclusive, eu vou participar de uma mesa para falar também sobre esse assunto, Uhum. tá? E seria bom que a proteção tivesse lá e também, porque algumas pessoas já me perguntaram sobre o livro e eu acho que é um momento bom para também a proteção estar presente lá, tá Legal, bom? legal. Bom, Sérgio, eu queria te agradecer por esse bate-papo, a sua capacidade de explicar aí foi fantástica. Eu acho que tem pessoas que estavam nesse limbo aí, sem saber o que fazer. Você deu alguns caminhos aí bem interessantes. O livro, sem querer tá querendo vender livro, mas é um dos caminhos, né? E ele é muito fácil, ele tem, vamos lá, cento e poucas páginas, 130 páginas, nem rápida a leitura, e ele serve também como um manual de implementação, né? Ele conta um pouquinho dos motivos, mas ele tem lá um passo a passo bem interessante. E eu acho Aham. que é um trabalho, e parabéns, que você foi o que trouxe para o Brasil a versão em português, fez como é que chama isso? A adaptação, né, ao português Adaptação, do Brasil e não de Portugal, porque existia, imagino é, que já existia lá, é, enfim. isso. Então, parabéns por esse trabalho e obrigado pelo depoimento. Por favor, seus comentários finais aí para a gente Bom, encerrar. Alexandre, eu agradeço essa parceria. Eu fiquei muito feliz quando eu vendi a ideia para você e você comprou a ideia da gente
publicar esse livro. Então, eu acho que você acreditou, a proteção acreditou, e eu acho que nós estamos no caminho certo. E o que eu gostaria, principalmente quem está nos ouvindo, os profissionais do SESMIT, não ter receio, né, de estudar, de aprender. O fator psicossocial não é nenhum bicho-papão, existe instrumento para a gente avaliar. O EPI é diferente, o EPI ele é treinamento, ele é mudança na postura, não existe EPI individual, o que existe uma, uma mudança na cultura da empresa frente a esses resultados, então eu fico muito feliz de poder estar falando com vocês e despertarem o interesse de vocês enfrentarem esse problema de uma maneira bastante proativa. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Foi muito bom conversar com vocês. Bom, pessoal, estamos encerrando aí o nosso Proteção Tendências, que ouviu o doutor Sérgio Roberto De Luca, autor desse livro, pesquisador da área de saúde mental do trabalhador e um dos grandes influenciadores de tendências aí nessa área no nosso país. Na semana que vem a gente volta com mais um Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.